Bom, então a santidade, ela é um elemento primordial, primaz na vida do cristão. E eu não sei como é que está a sua vida de santidade. Outro elemento muito forte aqui no texto é a verdade. A verdade em hebraico é emet, e a verdade em grego é aletheia. A Bíblia cita a palavra verdade e suas variáveis 555 vezes. Então, se você juntar a palavra verdade e a palavra santidade, você tem 1500 vezes falado sobre isso, ao longo das páginas da Bíblia, ao longo dos 39 livros do Antigo Testamento e dos 27 livros do Novo Testamento. Então, queridos, é algo para ser considerado. Boa noite, graça e paz, tudo bem? Talvez você está estranhando a igreja um pouco vazia, mas eu conversava ali agora com o pastor José Carlos, o Seiva que está acontecendo pela manhã, ele esquentou bastante o culto da manhã. Hoje, eu não vou dizer que à noite, que de manhã tem mais, mas igualou. Nós estamos tendo muita gente vindo, pela manhã vem para o Seiva, já fica, né? No culto das 10. Mas vamos para a palavra, irmãos. Nós vamos abrir em João capítulo 17, versículo 17, tá? João 17, 17. A palavra do Senhor está dizendo assim, na tradução Almeida, revista e corrigida: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Almeida, revista e atualizada: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Na Almeida, nova Almeida atualizada: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Agora, na tradução brasileira, diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Sabe o que isso significa? Que esse versículo não tem variação. Se não tem variação, melhor ainda, tá? Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, peço a tua bênção poderosa sobre a vida de todos os que aqui se encontram, desde o pequeno até o ancião. O Senhor esteja protegendo e guardando, iluminando, santificando. E aqueles que nos assistem em suas casas, pelo Brasil afora ou pelo mundo afora, que o Senhor alcance também essas vidas, aonde quer que eles estejam, sejam cobertos, Senhor, pela tua maviosa graça, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Queridos, nós vamos falar sobre vida cristã, né? O viver cristão. E eu vou falar sobre o título que nós colocamos: um lugar entre a verdade e a santidade. Nós estamos nesse versículo diante de um dos maiores pilares da igreja, da fé cristã. Mas antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, eu quero falar um pouco sobre o Evangelho de João. Irmãos, não há dúvida que João escreveu esse Evangelho para o mundo. Esse Evangelho, ele é cristológico. A cristologia que João trabalha no seu Evangelho, ela é singular, ela é ímpar. João tinha plena convicção de que Jesus é Deus. Eu diria até que ele é talvez o único apóstolo que enxergou além da curva. Ele conseguiu enxergar de forma plena que Jesus é Deus. Fato é que logo no prólogo do seu escrito, ele já começa dizendo que Jesus é Deus. E por aí vai. Ele relaciona 7 milagres de Jesus e trabalha com profundidade esses milagres. É no Evangelho de João que nós vamos encontrar talvez a maior oração ou a mais profunda oração de Jesus.
O capítulo 17, irmãos, ele é um capítulo de despedida, porque logo após essa oração sacerdotal, você vai ver Jesus caminhando para o corredor da morte. Esse capítulo 17, ele faz a oração e ele pede unidade para a igreja. Algo que não foi muito bem absorvido pela igreja. Hoje nós temos uma igreja multifacetada, com muitas denominações, com muitos creres, mas Jesus pede unidade para a igreja, que sejamos um. Mas ele também fala com o Pai de que aqueles que são dele, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição, que era Judas. Ele também pede ao Pai que não nos tire do mundo, mas que nos livre do mal. E nesse capítulo 17, ele está nos enviando para sermos pregadores. E diz até que assim como o mundo o odiou, nós também seríamos odiados. E essa verdade, ela me assusta às vezes. Uma irmã aqui da igreja, nós fomos numa pizzaria, uns 8 anos atrás, e uma irmã saiu da mesa onde nós estávamos, né, tinha um grupo de pessoas da igreja lá comendo um rodízio de pizza. Ela saiu e foi encontrar com uma pessoa que estava ali também sentada, e ela pegou e falou para essa pessoa: olha só, a minha igreja está presente, aquele lá é o meu pastor. Aí o homem falou assim: eu não gosto dessa raça. Ela falou: de quê? De igreja? Ela falou: nem de igreja, nem de pastor. E aí eu leio esse texto de Jesus, quando ele fala que o mundo nos odiaria, eu entendo, mas me assusto, porque como alguém pode não gostar de alguém que nunca fez nada contra essa pessoa? Eu fico por entender isso aí. Você não se simpatizar é uma coisa, agora você nutrir um ódio, uma aversão, de uma forma gratuita, eu realmente tenho dificuldade de entender. Se alguém disser para mim que não gosta de alguém, vai ter que me explicar por quê. Porque tudo tem um porquê, não é? Então, o Evangelho de João, ele é muito prático. E é por esse motivo que nós pedimos que as pessoas que estão começando a caminhar na fé, leiam o Evangelho de João. Aliás, leia João. Não só o Evangelho, mas também as cartas. O Apocalipse não. Porque o Apocalipse, se você não estiver instrumentalizado, você não vai conseguir entender o Apocalipse. Até porque existem 4 pilares de interpretação no Apocalipse. Então, se você escutar 4 pastores falando, possivelmente cada um dá uma interpretação para os escritos do Apocalipse. Tá? Mas voltando aqui, quando que esse evangelho foi escrito? Na verdade, nós não sabemos. Esse evangelho foi escrito entre o ano 60 e o ano 100. Há quem diga que ele foi escrito em 85, possivelmente 85, depois de Cristo. O apóstolo João foi aquele que mais viveu. Tá? O apóstolo João, ele é quase um centenário, viveu quase 100 anos. Né? Outra questão que nós podemos também relacionar nesse texto que nós lemos, são os 2 pilares que nós acabamos de falar da fé cristã. Nós temos 2 palavras-chave aqui: santificação e verdade. E cada uma mais difícil do que a outra. Por quê? Santificação é algo que não se prega mais na maioria das igrejas. Por quê? Porque a verdade está relativizada. Verdade também é algo que quase não se vê nos altares das igrejas. Nós encontramos muitas pregações rasas, destituídas de profundidade, destituída de verdade. Mas eu quero entender que nós somos os heróis da resistência, e eu vou pregar num texto que talvez pouca gente prega. Se você olhar para a história, você vai encontrar homens que trabalharam muito pela santidade, a citar o próprio Jesus. Mas também nós podemos falar de Tiago, o joelho de camelo. Esse Tiago era irmão de Jesus. Ele também falava muito de santidade. Nós também podemos falar de John Wesley, o pastor metodista
que nasceu e morreu no século XVIII. Ninguém da modernidade falou, da história da igreja, por assim dizer, falou com tanta propriedade sobre santidade. John Wesley chegou a divulgar uma doutrina que na época foi muito rechaçada, principalmente por jornalistas evangélicos e teólogos, dizendo que o homem pode viver sem pecar. É a chamada doutrina da perfeição cristã, é a chamada doutrina do amor perfeito. E eu durante muito tempo bebi disso aí. Gente, se eu fosse católico, o meu santo de devoção era São João Wesley. Verdade, porque esse homem, ele era um ícone, ele foi um ícone, com certeza, né? Não um ídolo, mas um ícone. E a forma como ele falava de santidade, ninguém falou. John Wesley várias vezes participou de entrevistas pinga-fogo, onde 5, 6 jornalistas da época colocavam ele no centro e faziam perguntas e mais perguntas, e ele ia respondendo, a ponto de se criar uma vertente teológica nem calvinista e nem arminiana, uma vertente teológica soteriológica chamada de wesleyanismo. Então eu me intitulei como wesleyano durante muito tempo. Quando eu estava na minha faculdade de orientação wesleyana, minha faculdade de teologia, eu estava decidido em abrir uma igreja metodista wesleyana em Rio Verde. Cheguei a me encontrar com um pastor norte-americano de Manaus. Ele veio até Londrina só para falar comigo. E eu conversei com o pastor Tony e falei para o pastor Tony do amor que eu tinha pela obra e pela pessoa de John Wesley. E falei para ele, eu quero começar um trabalho metodista wesleyano na cidade de Rio Verde. Aí ele disse, que bom, que maravilha, então vamos afunilar. Mas aí outras coisas entraram no contexto, no circuito, e eu acabou que nós arrefecemos essa conversa e ela não vingou, porque Deus me queria dentro da Igreja Batista. E aí, irmãos, a santidade sempre mexeu comigo. Eu comunguei e comungo de parte do temor que Martinho Lutero tinha. Martinho Lutero tinha um medo de ser condenado ao inferno, que pouca gente consegue, quase que um pavor. E ele buscava a mortificação. Naquele tempo estava em moda a teologia das indulgências, né? E Martinho Lutero, ele se penitenciava. Quantas vezes Martinho Lutero, lento, temperatura -8, lá fora, ele saía só de roupa íntima, e ele ia na madrugada se penitenciar, deitava no gelo em tempo de dar uma hipotermia e morrer ali mesmo. Quantas vezes ele passava fome, ele se autoflagelava, porque ele queria mortificar a carne, mas a nossa carne grita pelo pecado. Mas o nosso espírito mas o Espírito de Deus milita contra a carne, e o nosso espírito também. E ele viveu nessa luta atroz, porque ele queria santidade a todo custo. Mas isso também não foi só Martinho Lutero e John Wesley. O pastor presbiteriano John Baxter também passou por essa luta atroz, né? Martin Luther King também era um homem que lutava pela santidade, brigava. Jacó foi um homem que lutou pela santidade, porque ele queria uma vida transformada. E ele lutou com o anjo do Senhor. Vocês sabem daquela épica história, e nós sabemos o que aconteceu. Ele conseguiu a vitória e Deus marcou a coxa dele. Ele ficou marcado, porque uma vitória daquele tamanho é quando Jacó deixa de ser o suplantador e passa a ser aquele que luta com Deus. Ele sai da condição de trapaceiro para a condição de Israel. Jacó vira Israel. E eu não sei, irmãos, quantos aqui estão nessa luta com Deus pela santidade. A santidade, ela é um portal de entrada, e nós precisamos dela para estar com Deus, porque no céu não entra pecado. E eu não sei como vocês, quem é da minha geração, talvez eu consiga ser mais objetivo, talvez, e quem é de uma geração posterior ou 2 gerações posterior, talvez tenha mais dificuldade de entender o que a gente fala. Mas eu digo para vocês, enquanto a igreja estiver pregando sobre santidade, o Espírito Santo está pleno nessa igreja. Mas a igreja perde o foco.
A igreja, ela se embriaga com ventos de doutrina. A igreja já foi tão atingida. Houve uma época que a igreja foi atingida por um pentecostalismo extremado, quase que frenético. Houve uma época que a igreja foi acometida por milagres, por falácias de unções A, unções B, a unção do leão, a unção da lagartixa, a unção não sei do que. Teve um dia que um irmão chegou na igreja e falou: pastor, o senhor já recebeu a unção da lagartixa? Eu falei: irmão, essa eu não conheço. Ele falou: como é que funciona? O Espírito Santo toca em você e você gruda na parede. Eu falei: vixe, é lagartixa mesmo essa unção, hein? E aí você vai ver a unção do urso, a unção... Isso aí são loucuras, irmão, são delírios do meio evangélico. Lamentavelmente existe esquizofrenia no meio evangélico, irmão. Lamentavelmente existe delírio, existe entorpecimento. O meio evangélico, irmãos, ele não está puro, ele não está genuíno. Tem muita coisa entrando. Agora nós estamos aí com uma música. Uma música. Eu não sei nem o nome da música, mas eu vi um trecho dela. Auê. Auê é uma saudação, irmão, de terreiro. Já começou errado. Segundo, irmão, o cidadão que canta está caracterizado com um colar de Xangô. Vai para cima de mim não, rapaz, dessa escola eu fui expulso. E aí na letra da música fala: e ela dança balançando a saia. Quem dança balançando a saia é Pombagira. Para com isso, aí. Vai vender essa mentira para outro. E isso entrando dentro da igreja. Sabe o que é isso aí, irmãos? Satanismo dentro da igreja. Mas não é politicamente correto falar isso aí. Não, então tá bom, eu vou trocar. Isso aí quando muitas religiões se unem. Sincretismo. Na pior das hipóteses, é sincretismo religioso. Mas se eu criticar isso aí, eu posso ser taxado como intolerante e posso ser processado. Porque a Cláudia Leite foi processada porque ela não quis usar o nome de Iemanjá numa música que ela cantou lá na Bahia. Ela trocou e colocou Yeshua. Yeshua é o nome hebraico de Jesus. Yehoshua. E aí, irmãos, o que nós temos aí? Nós temos uma... Nossa, hoje está... Tem alguns neurônios apagados aqui, irmão. Vamos lá, Jesus, me ajuda. Quando tem igual o STF está fazendo, como é que fala? Não, que não deixa... Não deixa falar. Censura. Oh, meu Deus do céu. Hoje está difícil para mim, gente. Está faltando palavra. E hoje existe uma censura que não é mais velada. Quando falaram que o Brasil ia... Eu estou saindo do texto, vou voltar já. Eu empolgo, eu já vou pegando outro. Quando falaram que o Brasil ia virar uma Venezuela, falaram: isso é mentira. Está caminhando, irmão. Está caminhando. Vai escondendo os cachorros aí, porque o negócio não é brinquedo, não. Viu? Daqui a pouco vai começar a faltar comida. Então, queridos, a questão da santidade, ela não pode ser ignorada. Nós não podemos ignorar. E ninguém vai colocar mordaça na minha boca, não. Eu vou falar contra o pecado, sim. E vou falar respaldado pela Bíblia. Se quiser me prender, eu não vou ser o primeiro que vai ser preso, porque aí de novo, faltando a palavra. Não vou ser preso porque eu estou confrontando, porque eu estou enfrentando, né, o presente século. Então, queridos, nós vamos falar de santidade, sim. Santidade é um pilar, é um portal de entrada para a vida cristã. E santidade é um dos itens que vão compor a caminhada soteriológica, que começa com a regeneração, passa pela conversão, passa pela santificação, passa pela glorificação. Nós vamos falar de santidade, sim. E a palavra santo, lá no hebraico, é kadosh. Santidade é kodesh. A palavra santidade, lá no grego, é hagios. Então, a Bíblia está o tempo todo falando de santidade. Você sabe quantas vezes a Bíblia fala sobre santidade no Novo e no Velho Testamento, entre a palavra santidade e santo e suas variáveis? 950 vezes. 950 vezes a Bíblia está falando de santidade. Se isso não fosse importante, não estava tantas vezes repetida ao longo das Escrituras.
Então, querido, santidade não é um tema para a gente ignorar. Mas a geração atual não quer que fala, porque tem relativizado. E a filosofia tem entrado dentro do meio teológico e dentro do meio devocional, pastoral, e tem feito um estrago. Por quê? Porque agora não existe mais pecado do lado de baixo do Equador. Nem Mato Grosso cantava isso na década de 70 e ninguém entendia. Era uma sentença profética maligna, dizendo que haveria um momento que o pecado não seria mais considerado pecado. E hoje o que nós estamos vendo é o mesmo que nós vimos dentro da cultura grega, quando os sofistas, a citar Protágoras, quando eles começaram a perverter a verdade para poder influenciar pessoas. Vocês estão vendo isso aí no judiciário? Homens que detêm o conhecimento e que manipulam as leis segundo os seus interesses, sentando em cima de situações que eles deveriam deixar outro julgar, eles trazem, colocam no colo e ali eles relativizam tudo. Sabe o que é isso, irmão? Sofismo. Quando um político começa a defender uma ideia errada, fazendo a gente acreditar que aquilo é certo, isso tem nome dentro da filosofia clássica grega, isso é sofismo. Protágoras era um sofista, e quantos outros sofistas existiram, e quantos hoje ainda existem? Quando eu tento provar para as pessoas que homossexualidade não é pecado, isso é um discurso sofista, isso é um discurso falacioso, isso é um discurso mentiroso, mas aí não é fake. Você falar contra o pecado e dizer que tal coisa é errado, não é fake. É fake quando você atinge uma figura pública, principalmente se ela for do judiciário. Aí você vai preso. Então, queridos, nós temos que bater na santidade, nós temos que falar da santidade, nós temos que viver a santidade. Hoje o povo não tem, eu falei de manhã que o povo não tem boca santa mais, a boca é podre. Hoje o povo não tem pensamento santo mais. Hoje o povo, irmãos, não tem atitudes santas mais. E a Bíblia vai ficar, e a igreja vai ficar calada? A igreja vai relativizar? Aí um dia um pastor teve aqui, de uma outra igreja não batista, né? Terminou a pregação e falou: pastor, você é corajoso demais. Eu falei: por quê? Ele falou: você bate demais no pecado, os dízimos bons vai tudo embora. Você que tem um dízimo bom, só se você estiver em pecado que você vai embora, porque se você for homem de Deus, você continua aqui. Para de bater, pastor. Agora, irmãos, veja bem, a Bíblia Jesus chamava os pecadores de sepulcro caiado. E tem gente que não sabe o que é sepulcro caiado. Vai lá na época do dia de finados no cemitério que você vai saber o que é sepulcro caiado. Uma semana antes eles pintam o túmulo. Hoje não pinta mais, que é uns túmulos bonitos, né? Dá até vontade de morar lá dentro. De mármore, granito importado. Não, mas fica tranquilo, é o seu lugar lá, irmão. É questão de tempo, você vai chegar lá. Agora, naquele tempo pintava o túmulo que era feito de cimento, pintava de cal, para ficar bonitinho. Por fora, lindo e maravilhoso, por dentro, podridão. Então Jesus chamava os pecadores, a citar os fariseus, de sepulcro caiado, bonitinho por fora, por dentro, podridão. Então, queridos, eu não chamo ninguém, nenhum pecador de sepulcro caiado, eu chamo de irmão. Então eu estou bem mais light do que os pregadores da Bíblia, e ainda assim dizem que eu sou truculento, dizem que eu sou duro com as palavras, mas o crente não tem que ser massageado, o crente tem que ser esfregado. Verdade, irmãos. Nós não estamos, isso aqui não é casa de massagem, que inclusive agora está na moda casa de massagem. Eu aí, né? Você sabe do que eu estou falando, né? O negócio está feio, irmão. Bom, então a santidade, ela é um elemento primordial, primaz na vida do cristão. E eu não sei como é que está a sua vida de santidade. Outro elemento muito forte aqui no texto é a verdade. A verdade em hebraico é emet, e a verdade em grego é aletheia. A Bíblia cita a palavra verdade e suas variáveis 555 vezes. Então, se você juntar a palavra verdade e a palavra santidade, você tem 1.500 vezes falado sobre isso, ao longo das páginas da Bíblia.
ao longo dos 39 livros do Antigo Testamento e dos 27 livros do Novo Testamento. Então, queridos, é algo para ser considerado. Não dá para a gente passar o mês de fevereiro sem falar, até porque a semana que vem é a festa da carne, é o carnaval, né? Carnaval, muitas moças vão voltar para casa grávida. Carnaval, muitas pessoas não vão voltar para casa mais. Carnaval, as pessoas vão beber, vão se entorpecer, as pessoas vão praticar orgias e vão fazer tudo que não presta. Então, o crente deve evitar, porque eu estou na verdade, eu estou na santidade. E essa pregação ela não é casual. O Senhor me colocou para falar sobre isso justamente na semana que antecede a festa da carne. Carna, carne, val, festa, festa da carne. Vocês estão vendo aí gente vendendo sangue para sair na escola de samba, comprar a sua... Faltou a palavra de novo. Fantasia, Então você vai ver aí, irmãos, pessoas saindo, vende o sangue o ano todo, para poder comprar aquela fantasia. E acha que está tudo bem. Mas nós não, irmãos, nós somos o contraditório, nós somos o contrapeso. Enquanto eles vão estar lá, irmãos, se deleitando nos prazeres, nós vamos estar orando e pedindo misericórdia para Deus. Esse é o papel da igreja. Os nossos jovens vão se retirar. Eles vão estar num local em santificação, em busca da presença do Senhor. E é por isso que esse mundo ainda não foi consumido. É por isso que esse mundo ainda não foi destruído, porque aquele que detém está presente ainda no seio da igreja. A porta da graça não foi fechada. A porta da graça ainda está aberta. Ainda dá para entrar. Mas eu digo para você, o tempo urge e Jesus está às portas voltando. Essa porta vai ser fechada e não vai demorar. Eu quero mostrar para você alguns versículos que vão falar sobre a importância da verdade e da santidade. O Salmo 119, o versículo 160, ele vai falar para nós um pouco sobre o que eu estou dizendo. Olha o que diz: a tua palavra é a verdade, desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. A palavra de Deus não tem prazo de validade. Remédio vence, não vence? O que não vence nessa vida? Até nós. Tem muita gente vencida igual eu. Vencida pela diabetes, vencida pela pressão alta, vencida por um monte de problema. Não é? E vai lutando para não morrer. O céu pode esperar, sim ou não? Tem alguém com pressa aqui? Se tiver, já pode ir na minha frente, eu estou tranquilo. Ainda quero ficar aqui uns 20 anos, se Deus permitir. Então, queridos, a verdade, ela não tem prazo de validade. E a verdade, ela existe desde o princípio. No princípio era o verbo. O verbo é a verdade. Tanto que ele diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade. Mas a verdade, para muita gente, ela é relativa. Para muita gente, a verdade não é absoluta. Agora, a verdade, ela não é um conceito, ela é um espírito, ela é uma pessoa. Outra coisa que ele diz, pode voltar lá de novo naquele versículo anterior, 119, 160. Ele vai dizer o seguinte para nós: a tua palavra, a palavra de Deus é a verdade, o verbo de Deus é a verdade. Esse texto é messiânico. Se você olhar com olhos soteriológicos, esse texto é messiânico, está falando de Jesus, porque lá na frente, o Jesus que era teofânico vai se tornar epifânico, ou seja, ele vai encarnar. O Jesus que aparecia como anjo do Senhor, na plenitude dos tempos, ele vai encarnar. E João 1,14 fala, mostra para nós aí, João 1,14. Vai mostrar para nós exatamente um ato de epifania. E o verbo se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Volta lá em João capítulo 1, versículo 1. Olha como João, ele é um expert. Ele vai dizer assim, no princípio. O que estava dizendo lá? Lá em Salmo 119, 160.
A tua palavra é a verdade desde o... Olha o que diz aí. No princípio, a Bíblia se autoexplica. No princípio era a palavra. E a palavra, ela convivia com Deus. Estou parafraseando. E a palavra era Deus. Quando você vai para a tradução da expressão eu sou, o que significa? Quando Moisés pergunta, se o faraó disser quem me mandou, o que eu digo? Diga para ele que eu sou te mandou, eu sou te mandei. E aí, isso dá um nó na cabeça das pessoas, porque elas não sabem o que é eu sou. O que Deus está dizendo? Na verdade, Ele está dizendo, eu sou pleno, eu fui, eu sou e eu serei sempre a mesma coisa, não tenho prazo de validade. Irmãos, eu já fui bonito na barriga da minha mãe, só depois que eu saí já fui ficando feio. Eu fui bonito, o que eu posso dizer? Se eu me perguntar, pastor, o que você é em termos de beleza? Irmão, eu fui, só e para por aí. Deus não, Ele foi, Ele é e Ele sempre será o mesmo. Está entendendo isso aí, gente? Eu estou abrindo a sua mente, colocando teologia dentro da sua mente, mas uma teologia sadia, nada profano, nada liberal. Então, queridos, nós temos aí João dizendo que no princípio, Jesus está com Deus desde o princípio. Mas quando você fala do diabo, a Bíblia fala que ele é mentiroso, ele é o pai da mentira desde o princípio. No princípio nós temos dois elementos na presença de Deus. Isso aqui eu não vou aprofundar. Não vou aprofundar porque eu acho que é uma matéria para pós-graduação, doutorado. Nós temos dois elementos na presença de Deus no princípio. Nós temos o pai da mentira e o dono da verdade. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Lá, no começo de tudo, Satanás e Jesus conviviam lado a lado. Escuta, ele é o pai da mentira desde Jesus é o dono da verdade desde a mentira e a verdade conviveram juntos lá na eternidade. E foi lá que Satanás se perdeu. Por isso que não tem perdão para ele. Ninguém o influenciou. Nós somos influenciados. Por isso que Jesus teve misericórdia de nós. Porque o homem, no frigir dos ovos, o homem é vítima de uma conspiração espiritual. Nós fomos influenciados pela serpente, que nada mais é do que o diabo mesmo. A primeira sessão espírita, irmão, acontece no Éden. Não é no terreiro do Pai João, não. A primeira sessão espírita acontece no Éden, quando o maligno incorpora numa serpente. E essa serpente, irmãos, ela tinha patas. Ela era um lagartão. E se você for olhar para a ciência, você vai ver que a Bíblia não está mentindo. Porque há 135 milhões de anos as serpentes tinham, segundo a ciência, elas tinham patas. Tanto é que se você pegar uma sucuri e virá-la de cabeça para baixo, você vai perceber que existem esporões, unhas vestigiais. Se tem unha é porque tinha pata. Isso está cientificamente comprovado. Eu já fiz anatomia de sucuri. Então, queridos, a Bíblia não mente, ela é a verdade. E aí o que eu quero dizer para você? Aqui nós temos o ingrediente fundamental para que nós possamos nos nortear nessa caminhada. Vai comigo agora em João capítulo 8, versículo 31 e versículo 32. Nós vamos ver a continuidade do que é a verdade, que é o segundo pilar. Olha lá, Jesus dizia, agora é Ele. É a palavra encarnada falando. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus. Vamos lá, 32, e conhecereis e a verdade vos volta. Vamos abrir a mente, vou ler de novo. Quero que você enxergue o que eu já enxerguei. E Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Qual é o imperativo?
Qual é o imperativo? Permanecer na minha palavra. Quem é a palavra de Jesus? Quem é a palavra de Jesus? O próprio. Ele está dizendo, se vocês permanecerem em mim, porque eu sou a palavra. Preste atenção, irmãos. Se vocês permanecerem em mim, verdadeiramente. Por que está verdadeiramente ali? Por que está verdadeiramente a mim assim? Porque só está ancorado na verdade quem está grudado em Jesus. Não é Maria, não é José, é Jesus. Nós temos que permanecer, é nele, viver com ele, viver para ele, viver nele e morrer com ele. Aí o que diz o versículo 32? E conhecereis a verdade. Quem é a verdade? Ele. É para permanecer comigo e é para me conhecer que você precisa. Você precisa, por quê? Porque esse conhecimento te libertará. Deixa eu falar uma coisa para você. Há 35 anos atrás, eu bebia água numa xícara, porque o diabo me escravizou tanto, que se eu bebesse água num copo, eu passava mal, de um mal que não tem diagnóstico, e eu ia parar no pronto-socorro, como eu fui várias vezes, porque aquela água me fazia um mal tão terrível, que eu acabava indo para o pronto-socorro. O diabo chegou ao ponto de fazer com que eu pesasse, pasmem, 38 quilos. Os médicos me diagnosticaram naquela época que eu estava com anorexia. E eu acreditei nisso, que eu estava. A Celine Dion não está com anorexia, só você olhar para ela, é um cadáver ambulante. A pessoa que é anorexo, ele não come, ele não sente fome. Não é que ele vomita, não é bulimia, é anorexia. E eu fiquei pesando 38 quilos, eu não era homem para nada, você está entendendo o que eu estou falando? E quem é que fez isso comigo? Foi o pai da mentira, que me fez acreditar que eu ia morrer. E eu todo dia deitava para dormir, eu tomava um Vertix, eu tomava um Somalium e eu tomava um Diempax, toda noite, com 25 anos de idade, vivendo no engano, vivendo na mentira, porque eu era escravo de Satanás. Servia uma religião falsa, uma religião covarde, que vive baseada na mentira. E entidades que eram trevas pura, me vampirizavam dia e noite, e se eu não tomasse esses 3 calmantes, eu não dormia. Como é que um homem de 25 anos não tem saúde? Um homem de 25 anos com 1,75 m, pesando 38 quilos, não trabalhava mais, eu ficava deitado. Aí quando dava a crise, que nem eu sei o que era, e os médicos também não sabiam, eu ia para o hospital evangélico, entrava no pronto-socorro, e um médico aí muito conhecido, me aplicava Valium 10, eu ficava 3 dias apagado, 3 dias babando em cima de uma cama. Isso foi o que o pai da mentira fazia comigo. Mas aí eu tive um encontro com Jesus, irmãos. E eu estava me lembrando esses dias, eu coloquei a casa à venda. E quem comprou a minha casa foi o Dr. José Marques Ferreira, quem conhece? O cardiologista que veio a óbito. Ele é meu pai na fé. Eu coloquei a casa à venda e ele veio, eu me lembro que eu estava agachado ali não tinha varanda, era só um cimentado, e eu agachei e enfiei a mão por baixo, igual Napoleão assim, ele enfiava a mão, né? Eu enfiei a mão debaixo da costela, naquele tempo a mão entrava, hoje não entra mais, e eu agachei e fiquei ali, ele veio de lá para cá, e eu ali numa dor, diziam que eu tinha úlcera gástrica, e aí ele veio, falou, tudo bem, bom dia, eu falei, bom dia. Ele falou, você está vendendo a casa? Eu falei, estou. Ele falou, você está passando mal? Eu falei, estou. Ele falou, o que é? É uma úlcera. Ele falou, nossa, o que é isso? Ele começou a conversar comigo, resultado, vendi a casa, e ele pregou Jesus, e eu aceitei Jesus. Foi a venda, foi o negócio mais maravilhoso que um homem pode fazer. E aí, irmãos, eu saí do viés da mentira e entrei na luz da verdade, porque eu conheci um Jesus que liberta de verdade. A verdade vos libertará. Eu conheci um Jesus que liberta. O preto velho não deu conta,
O caboclo Pena Branca não deu conta. Os Exus que eu trabalhava com eles não deram conta. Mas apenas um Jesus, um carpinteiro, Ele salvou, Ele mudou a minha história. Vamos lá para outro versículo, é João capítulo 15, versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Sabe como é que eu dormia? Nesse tempo que eu estou contando esse testemunho, eu dormia com as costas encostadas na parede. A Roseni está aqui, se ela quiser, ela pode tomar a palavra. E se eu contar uma mentira aqui, ela pode me repreender. Eu tinha que dormir, irmãos, desse jeito aqui, ó. Imagina eu deitado. Eu tinha que dormir com as costas na parede, porque eu tinha a sensação que algo ia me atacar o tempo todo. Quem não está com Jesus não tem proteção, irmãos. Você vê esse povo aí, não todos, claro, mas muitos deles, tomados de depressão, de pânico. Irmãos, isso aí nada mais é de que a espiritualidade da pessoa está totalmente vulnerável. Eu tinha que dormir com as costas encostadas na parede. Quando eu levantava, o banheiro da casa não era dentro do quarto. Eu levantava, eu tinha que acordar minha esposa para me ter coragem de ir no banheiro. Irmãos, vou contar mais para você. Você está disposto a ouvir? Eu tentei fazer um banheiro dentro do quarto, eu não dei conta de fazer, ficou só no cascalho. Eu não dei conta de rebocar e colocar o azulejo, naquele tempo era azulejo. Eu não dei conta de colocar, ele ficava a 1 metro da cama. Eu comecei a urinar dentro desse banheiro, porque eu não estava com coragem de ir no banheiro que passava pela sala. Olha o nível de medo. Se tem uma coisa que Satanás faz é colocar medo nas pessoas. Ele é expert nisso. É colocando medo. Eu tinha medo do escuro. Eu não ficava numa casa sozinho durante a noite. A minha tia-mãe, a Roseni, estava terminando sociologia lá na UFG. E eu aqui em Rio Verde consertando rádio e televisão. E a minha tia-mãe, eu tinha que buscar ela na casa dela quando começava a escurecer. Eu tinha uma garelinha, eu ia lá na Vila Olinda, pegava a minha mãe, trazia para essa casa aqui, minha tia-mãe. Mãe, vamos lá, eu não dou conta de dormir sozinho. Eu não era homem para dormir sozinho dentro de uma casa. Olha o nível de escravidão a qual eu fui submetido. Gente, quando eu encontrei Jesus, eu decidi que nunca mais deixo esse Jesus, porque Ele transformou a minha vida. Hoje eu não tenho medo de nada, de nada. Esses dias fui orar no monte sozinho, passar a noite lá. Aí tinha um irmão lá que eu cheguei lá, eram 5 horas da tarde. Falei, vou dormir aqui hoje. Mas vai dormir aqui com quem, pastor? Sozinho, vou dormir sozinho. Lá é um escuro de meter, agora tem energia, mas não tinha. Ele falou, o senhor quer o meu revólver? Não, de cara. Não posso falar, o irmão, vai que ele está aí, né? Ele falou, o senhor quer que eu deixe o meu revólver com o senhor? Eu falei, nada, irmão, que revólver? Revólver de crente é a Bíblia. Pode levar seu revólver. E fiquei lá, irmão. Ficou eu e um cachorro lá, que eu coloquei o nome dele de Faraó. Faraó, cuida de mim aí, porque de demônio eu não tenho medo não, mas de gente ruim eu tenho. Isso aí eu não vou negar para você não. E passei a noite ali, irmão. Levantei, fui no banheiro, saí lá fora. Irmãos, isso é a obra que Deus faz, que Jesus faz na nossa vida. Acabou o medo. Medo de quê? Porque hoje Jesus está comigo, amanhã eu vou estar com Ele. É vencer ou vencer, irmão. Se o mar não abrir, a gente passa por cima, acabou. Chega de mentira, chega de engano. Santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. A minha vida era podre. A minha vida era podre. Eu quando criança não tive estrutura familiar. Irmãos, eu tenho vontade de contar tudo, mas eu não posso, eu vou assustar vocês. Vocês não sabem onde eu fui criado. Vocês não têm noção onde eu fui criado. Eu não vou contar que eu vou denegrir a imagem da minha mãe, mas vocês não têm noção onde eu fui criado. Então quando eu conheci Jesus, eu falei, é tudo que eu precisava. E esse Jesus tem crescido na minha vida. Ele nasceu menino. Ele nasceu menino Jesus. O grande erro da igreja católica é que o menino Jesus nunca vira homem. Mas ele nasceu menino Jesus e hoje ele é um Senhor da glória na minha vida e na tua vida. E tem gente morrendo de medo. Tem gente que tem medo do arrebatamento.
Tem gente que tem medo do arrebatamento. Mas como é que tem medo do arrebatamento? Se é Jesus buscando a igreja, como é que você pode ter medo do arrebatamento? Tem gente que tem medo de demônio. O demônio também tem medo de nós. Sai em nome de Jesus e ele vai embora. Demônio é igual cachorro, irmão. Hoje eu falei para uma irmã aqui, irmã, demônio é igual cachorro. Sai e ele tem que sair. A diferença de que o cachorro é que você fala, sai no meu nome, e o cachorro vai embora. E o demônio ele só sai no nome de Jesus. Que para o cachorro você é a autoridade, para o demônio a autoridade é Jesus. Essa é a diferença. Então, queridos, nós temos que entender que agora, irmão, é vencer ou vencer. Não tem mais derrota para nós. Não faz parte da nossa agenda. Gente, nós somos o povo que vai morar com Jeová nas mansões eternais. Nós somos o povo que vamos viver na luz. Quando Paulo estava a caminho de Damasco, ele viu uma grande luz, e essa luz brilhava mais do que o sol do meio-dia. Dá para entender isso aí? Uma luz que brilha mais do que o sol do meio-dia. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se você morrer amanhã e for morar com Deus, você não vai brilhar mais do que a luz do sol, não. Mas mais do que uma lanterna nota 10, você pode ter certeza. Há luz na tua vida. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Há luz em você. Isso não é figurativo, isso não é metafórico, isso é a verdade. Se você pudesse enxergar a tua espiritualidade já brilha. Com certeza, se apagar a luz aqui e nós pudéssemos enxergar a espiritualidade, esse lugar estaria claro com a luz que emana do rosto de Deus. É porque a gente não sabe, nós não sabemos quem nós somos. Nós somos muito acanhados e o diabo faz rastro de onça. O diabo, ele ruge como leão, mas ele não é leão. Ele é um gatinho manhoso, safado, ardiloso, covarde, que fica fazendo medo nas crianças, fazendo medo nos crentes que não conhecem a palavra, fazendo medo nos crentes que não tomam posse daquilo que Deus reservou. A Bíblia diz que nós já estamos assentados com Cristo nas mansões celestiais. Você já está vestido de branco, você já tem uma nova identidade na Nova Jerusalém. Eu quero deixar essa palavra no seu coração, que o Senhor entre de forma poderosa na tua vida. Jesus, o Senhor não precisa pedir licença não, o nosso coração é seu. Entra, faz morada, clareia todas as áreas da nossa vida, clareia os porões da nossa vida. Senhor, joga luz dentro do nosso entendimento, nos faz enxergar que o Senhor está em nós e nós estamos em Ti. E não há derrota, não há sofrimento, não há nada de ruim, porque Deus só tem o que é bom. Ele não acrescenta sofrimento na vida de ninguém, Ele só acrescenta graça, amor e paz. Senhor meu Deus e meu Pai, há 35 anos eu estava morto, uma vida de pecado. Em pecado eu nasci, em pecado me concebeu minha mãe. Vivi uma vida de cachorro, vivi uma vida de humilhação, de vergonha. Vivi uma vida de rebeldia, de desobediência. Mas também não conhecia a Tua palavra. Hoje o Senhor me trouxe para a luz. O Senhor me tirou de um lugar escuro e me trouxe para um lugar espaçoso. O Senhor nos tirou por detrás de todas as malhadas e nos trouxe para um lugar alvo mais que a neve. Muito obrigado, meu Deus. Eu sei que existem pessoas aqui que ainda não entregaram a sua vida para Jesus e estão vivendo escravos do medo. Estão vivendo, Senhor, às custas de remédios calmantes, psicotrópicos. Existem pessoas que estão presas em vícios de bebida ou de cigarro ou de jogo, vícios de filme de terror, vícios de pornografia. Não foram libertos, meu Pai. Estão vivendo uma vida à margem do que o Senhor tem para cada um. Hoje é noite de libertação. Hoje é noite que o Senhor quebra o jugo, despedaça a lança e rasga o céu de bronze sobre a Tua igreja.
vai descendo as tuas miríades, vai descendo as tuas miríades, vai trazendo, Senhor, os teus carros, os teus cavalos, os teus cavaleiros. É noite de guerra, é noite de libertação. Eu quero falar com você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Você vai ficar até quando sem tomar essa decisão? A Bíblia diz que você tem que confessar com a tua boca